programa que vai tirar as dúvidas dos cidadãos sobre temas que influenciam no dia a dia da comunidade. Hoje vamos discutir a educação infantil no DF. E quem conversa conosco é a deputada distrital Luzia de Paula e a diretora de Educação Infantil da Secretaria de Educação, Glenda Vidigal. Sejam muito bem-vindas ao Espaço Público. Antes de iniciar nosso debate, vamos... O cerimonial solicita a todos que ocupem seus lugares para o início da sessão, bem como a gentileza de desligarem seus aparelhos celulares ou utilizarem o modo silencioso. Senhoras e senhores, a Câmara Legislativa do Distrito Federal dará início à sessão solene em comemoração aos 10 anos do Código de Trânsito Brasileiro, proposta pelo deputado Wilson Lima. Convidamos para tomar assento à mesa e presidir esta sessão o excelentíssimo senhor primeiro secretário desta Casa, deputado Wilson Lima. Sob a proteção de Deus, tenho a honra de declarar aberta a presente sessão solene em comemoração aos 10 anos do Código de Trânsito Brasileiro. Convido a tomar assento à mesa o senhor secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, doutor Pedro Cardoso. O senhor diretor-geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, doutor Dério Cardoso. Mas vocês são irmão também? São irmão? O senhor comandante do Batalhão de Trânsito do Distrito Federal, tenente-coronel João Roberto Bispo. O senhor jornalista, ex-deputado distrital desta Casa Legislativa, Cícero Miranda. Eu quero prestigiar também o administrador da cidade do Gama, meu administrador, Donizete, por favor, tome assento na mesa. Convido a todos... desculpa, ainda tenho uma pessoa, perdão, me perdoa, que eu me empolguei, né? O senhor vice-presidente da ONG Rodas da Paz, Flávio... Convido a todos para entoarmos o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório do Estrada, música de Francisco Manuel da Silva, execução da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional e canto do Madrigal de Brasília, todos de pé.
Essa mesa está muito bonita, mas está faltando um toque feminino aqui, não está não? Então, eu quero que esse toque feminino seja... Vou convidar a Elaine Furtado para poder compor nossa mesa. Ela que é presidente do Sindicato dos Cabeleireiros de Brasília, viu? Bem-vindo a todos e a todas. Nós, como é de conhecimento de todos, estamos deixando registrado nos anais desta casa, Casa do Povo, casa que tem a sua ressonância, que tem o seu efeito nas mais e minorias do Distrito Federal e do Brasil. Afamada por alguns erros de percalços, mas que fez muita justiça e fará muita justiça com a aprovação de leis que são enviadas ou são criadas aqui. E eu fiquei de coração, a turma do meu gabinete, minha assessoria, nós ficamos empolgados em poder juntos comemorarmos uma data muito importante que transcorre neste mês de setembro e que algumas festividades estão sendo feitas, algumas palestras, alguns eventos, promoções, que é comemorarmos 10 anos do Código Nacional de Trânsito. E para nós, claro que isso é motivo de muita alegria, de júbilo, porque, claro que as pessoas, todas nós, apesar da liberdade que nós temos, mas há necessidade de limitações. Mesmo os jovens, nós sabemos que, quando criados, por mais liberdade que eles tenham, mas nós, como pais, quando cobramos deles responsabilidades, horário de chegar, etc. e tal, até eles gostam disso. Pode ter certeza que eles gostam disso. Se ficasse muito à vontade, fala, bom, não tem prestação contra ninguém, mas, no entanto, é o contrário. Então, precisava de uma disciplina dessa. E, graças a Deus, que Brasil tem isso. Nós somos premiados fomos premiados com a criação do Código Nacional de Trânsito. E, como já anunciei aqui antes, a presença dessas pessoas ilustres, nesta tarde de segunda-feira, eu sei que abdicaram de alguns compromissos por poder estarem aqui, mas com certeza tem compromisso com o povo de Brasília, e por isso que eu quero agradecer a todos por estarem presentes aqui. Eu quero passar a palavra nesse momento ao jornalista, deputado Cícero Miranda, que teve a coragem de dar um passo inicial, de deixar marcas em apenas 3 meses de deputado aqui nessa casa. Ele teve a coragem de, mesmo sabendo a dificuldade que tinha, mas ele quis deixar uma marca aqui. E essa marca, ele chamou a atenção das autoridades brasileiras. Ele trouxe para o centro da cidade a criação do cinto de segurança. Até então, não era adotado dentro da cidade, era só fora. E ele foi o precursor da ideia de também usar o cinto de segurança na cidade e que hoje tem salvado muita vida. Muito obrigado pela presença, deputado Cícero Miranda, com você a palavra. Boa tarde, meu caro presidente, deputado Lima, demais componentes da mesa,
presentes, convidados, companheiros, amigos. Eu estava vendo aqui no folheto do trânsito que o Código Brasileiro de Trânsito realmente tem 10 anos, hoje é a comemoração dos 10 anos. E o cinto de segurança completa 13 anos em 14 de dezembro. Ele foi sancionado pelo governador da época em dezembro de 94. E ele entrou em vigência aqui a lei no dia 15 de março de 95. Portanto, nós nos antecipamos um pouco essa lei que surgiu aqui nessa casa, né, e se transformou em nacional, porque nós trabalhamos também naquela época, o Código Brasileiro de Trânsito ele estava meio engavetado, e com aquela ajuda do cinto, que foi assim uma reação muito grande em todo o país, chamou a atenção para o problema de trânsito mais uma vez, que foi muito bom para todos nós, sem procurar nenhum mérito para mim, mas eu digo que para o brasileiro em si foi muito bom. Hoje, agora mesmo, nós tivemos aí essas tragédias da aviação, cerca de 200 pessoas morreram num desastre. O desastre do trânsito é bem maior do que isso. O ano passado, nos últimos 12 meses, salvo engano, nós tivemos cerca de 2.300 mortes de trânsito. 2.300. A da aviação foram aproximadamente 200. Então, vocês viram o disparate que foi uma comoção. Quer dizer, 200 pessoas estão morrendo aí por mês aí, por causa dessa tragédia chamada trânsito. E eu considero que uma das causas principais é a impunibilidade. O cidadão sai dirigindo bêbado, colocando a vida dele em perigo e a de todo mundo mais. E é pego, flagrante às vezes, enquanto pensa que não, ele está dirigindo do mesmo jeito. Hoje, louve-se a ação das autoridades em relação à punição. Por exemplo, agora fui renovar minha carteira de trânsito, tive que ir para uma escolinha, né? Então, passei um dia e meio lá, foram 10 horas de aula, e fiquei muito feliz por ter tido a oportunidade de me reciclar. E eu aconselho a todos que realmente façam. Tem um teste lá no Detran, mas a escolinha ainda é melhor, porque foi coisas que passa desapercebida a gente no dia a dia. Então, muito boa, muita oportunidade, muito boa. Ninguém deixa na hora da renovação, lá para a escolinha, perde um dia e meio, mas vale a pena, viu? Então, a falta de punição, efetivamente, tem colaborado demais com esse índice tão violento, tão alto de mortalidade. Acredito que com o andar do tempo, a gente vai tendo algumas inovações e que isso venha poupar muitas vidas, né? Porque não é só a morte, aquela que morre na hora, aquela pessoa, e aquele que fica paraplégico, tetraplégico. É terrível isso aí, a pessoa que fica defeituosa para o resto da vida. Então, gente, é muito oportuno, deputado Wilson Lima, que nesse momento, tudo que se possa se fazer, eu tenho certeza, o diretor do trânsito aqui é um homem estudioso do assunto, a gente já acompanha a trajetória dele há muito tempo, e tudo que se faça em relação a trânsito, a orientação, eu até sugeriria que já se falou nisso aí, que uma matéria escolar, talvez não para o primeiro grau, mas para o segundo grau, alguma matéria de um curso que viesse a chamar a atenção desse jovem, que o jovem nessa faixa do segundo grau é exatamente aquele que está mais arisco, né? mais senhor de tudo. Então, ele pega a direção de um carro e sai fazendo algumas besteiras. De forma que eu louvo, deputado, essa iniciativa. Acho que toda a sociedade tem que participar dessa movimentação. Toda a sociedade precisa tomar conhecimento efetivo. Primeiro, do que nós temos leis boas. O Código Brasileiro de Trânsito foi uma vitória muito grande.
Para vocês terem uma ideia, aqui, quando nós fomos aprovar o projeto da lei do cinto de segurança aqui, constitucionalmente ele não podia ter passado. O governador é que tomou a frente também, disse, vamos promulgar, eu vou sancionar essa lei, porque eu tenho certeza que isso aí é um instrumento de salva-vida impressionante. Pois é, na época teve deputados aqui, tem algum deputado, 2 ou 3, eu sei, que disseram, não vou votar, não sou contra, porque é inconstitucional. E, no entanto, tudo bem, foi inconstitucional naquele momento, mas logo a seguir ele entrou na Constituição e está aí esse equipamento, esse instrumento que, usado corretamente, tem que ser usado corretamente. Não adianta o cidadão botar o cinto e sair num carro a 150, 160, 180 e achar que está protegido. Isso aí é só Cristo. O cinto, ele, tecnicamente, por todo estudo que eu fiz na época, com base em trabalhos dos Estados Unidos, da Europa, eu fiz um levantamento muito grande. Então, até 80 quilômetros, ele colocado corretamente, ele é de uma eficácia assim, tremenda. Agora, a partir de 100, 120, começa a dar problema. Com 120, Jesus, para segurar. De forma, deputado, que eu te agradeço essa oportunidade e digo que é um momento muito importante que deve sempre ser feito. Essa comemoração, esse chamamento da comunidade para ver, verificar, acompanhar o que se está fazendo, o que cada um pode fazer. Não vamos esperar que só o diretor do trânsito, o diretor da polícia rodoviária, que os guardas, que resolvam o problema. Nós temos que resolver, participando. Resolvemos como? Ajudar a resolver. Como é que nós fazemos isso? É participando. Participar é a melhor forma. De forma que eu agradeço muito essa oportunidade. Muito obrigado, uma boa tarde. Vimos aí essa figura simples, mas que deu a sua contribuição grandiosa, deixou a marca da história. Vossa Excelência pode levar contigo, deputado Cícero Miranda, durante todo lugar que Vossa Excelência for. Eu contribuí com a história de Brasília, do Brasil, na questão da segurança do trânsito. É verdade, quantas vidas foram poupadas por causa da sua iniciativa. Muito obrigado. Eu convido nesse momento a fazer uso da palavra a senhora presidente do Sindicato dos Cabeleireiros de Brasília, Sincabe, Elaine Furtado. Boa tarde. Bem, em primeiro lugar, parabéns por essa iniciativa. Brasília é uma cidade assim muito comportada em matéria de trânsito. Todas as leis que se colocou aqui, o cidadão brasiliense, ele cumpre na risca, né, gente? A única coisa que a gente vê que está mudando um pouquinho é a questão da buzina. A gente antigamente não usava tanta buzina como estamos usando hoje. Mas a faixa de pedestre, tudo que se implantou aqui em Brasília pegou, e pegou muito bem, e serviu assim, de uma forma para servir de exemplo para o resto do Brasil. Uma das coisas, deputado, assim, que eu acho que faz falta aqui em Brasília, e Brasília é uma cidade muito nova, ainda está em tempo de se implantar, é a questão das ciclovias, né, para os nossos filhos, para que os jovens tenham mais segurança no trânsito. Né? Você vê, outro dia eu estava vendo uma matéria que foi feita na França, né, em Paris, e eles estão assim adaptando uma cidade que tem, né, mais de 500 anos, mais de 1000 anos, eu não sei exatamente quantos anos tem, mas assim estão adaptando toda a cidade para o uso de ciclovia. E Brasília é uma cidade muito nova. Eu acredito que dá para que a gente possa adaptar o trânsito de Brasília para o uso de ciclovia. Meu filho, por exemplo, vai para a escola de bicicleta. Eu acredito que muita gente tem um filho que use bicicleta. E é uma segurança muito grande. Eu acho que o trânsito aqui tem que ser preparado também para respeitar as pessoas que andam de moto e, principalmente, as pessoas que andam de bicicleta, porque é um transporte alternativo, é um transporte barato, é um transporte que não causa poluição. Né? E nessa questão do meio ambiente, eu acho que está sendo muito vista a questão das ciclovias. Mas, parabéns por essa iniciativa. Eu acho que
O Brasil melhorou muito a questão de trânsito, melhorou muito, a gente sai em outros estados, a gente vê a diferença. Agora, Brasília realmente é um exemplo o resto do Brasil. Em lugar nenhum do Brasil a gente vê o motorista se portar como a gente vê aqui. Em lugar nenhum. Nem em São Paulo, nem Rio de Janeiro, nem no estado de Goiás, Goiânia, que eu visito muito. O brasiliense, realmente, ele, em matéria de trânsito, ele está de parabéns. Obrigada. Muito bem. Elaine, parabéns pelas suas palavras, pela sua experiência. Obrigada. Eu não sei se vocês sabem que nós temos um governador pop em Brasília. Chama-se José Roberto Arruda. Anda de moto, faz caminhada, busca a tecnologia lá fora, não tem preguiça, não tem hora. E ele colocou as pessoas competentes também no governo. E, dentre essas pessoas, está aqui o Délio Cardoso, rapaz novo, com um garra, vontade de trabalhar. Tenho certeza que as sugestões que aqui surgirem, com certeza vai estudar e ver a melhor forma de viabilizar isso para Brasília. E você, Elaine, não só você, como também nós tivemos a oportunidade de conversar ainda na informalidade, o Flávio também deu uma dose de contribuição no gabinete lá, dizendo também a respeito da ciclovia. Então, eu sei que o do governo já está, ele vai dizer na sua fala, mas tenho certeza que isso deverá fazer parte do Trânsito de Brasília bem em breve, com muita modernidade. Neste momento, peço, então, para fazer uso da palavra, doutor Délio Cardoso, que é diretor-geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal e, em breve, cidadão honorário de Brasília, com certeza. Excelentíssimo senhor primeiro secretário da Câmara Legislativa, meu amigo deputado Wilson Lima, aqui eu reputo as palavras elogiosas à questão da amizade. Justíssimo senhor secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública do DF, doutor Pedro Cardoso, senhor comandante do Batalhão de Trânsito, tenente-coronel João Roberto Bispo, jornalista, ex-deputado Cícero Miranda, pessoa ilustre, a quem eu respeito muito pelo seu trabalho em prol da segurança de trânsito, pelo seu interesse permanente. Senhor vice-presidente da ONG Rodas da Paz, sem dúvida a ONG mais ativa do Distrito Federal, Flávio Reck, quem eu conheci hoje, tive o prazer imenso, conheço o Maurício, que prestam um trabalho inestimável à cidade. Senhor administrador da cidade do Gama, Antônio Donizete, senhora presidente do SINCAB, Elaine Furtado. Senhoras e senhores aqui presentes, eu queria começar aqui essas breves palavras cumprimentando, parabenizando o deputado Wilson Lima por essa iniciativa. É fundamental que a gente tenha em datas comemorativas como essa, quando o Código completa 10 anos, ações dessa natureza. Trânsito é uma questão que precisa estar em nossas vidas de forma permanente. A discussão é fundamental e inesgotável. É um assunto que tem que estar na pauta de forma frequente, porque é um assunto que não só diz respeito ao nosso dia a dia, como, fundamentalmente, nós, apesar de vivermos intensamente o trânsito, temos a capacidade de esquecer dele imediatamente assim que a gente para o carro na garagem. É preciso que a gente inverta a ordem maléfica do que nós vivemos hoje no Brasil, que é a prioridade ao transporte individual. Daí todos os problemas de trânsito. Eu fico muito feliz que o deputado tenha trazido para compor a mesa o representante da ONG Rodas da Paz, que traz uma mensagem fundamental do transporte alternativo. É preciso que a gente, de uma vez por todas, entendamos que nós temos um código de trânsito de primeiro mundo e que o fundamental é cumpri-lo. Em nenhum ponto do código está lá escrito que o veículo de transporte individual tem prioridade sobre os demais. Trânsito são ações que todos nós fazemos no nosso deslocamento diário. Em nenhum momento diz que o carro tem prioridade sobre os demais, nem a bicicleta, nem a motocicleta, nem o próprio pedestre. Trânsito vem desde quando se inventaram a roda, até mesmo antes, o simples fato de se locomover, pelas nossas próprias pernas.
Entretanto, o veículo automotor de transporte individual ocupou um espaço determinante na nossa cultura. E, em especial, nesses últimos 50 anos, quando nós vivemos uma influência norte-americana muito maior do que nós sofremos no início do século com a influência francesa. Tivéssemos nós, hoje aqui, nesses últimos 50 anos, sob a influência francesa, meu caro Flávio, nós estaríamos dando prioridade à bicicleta. Mas a indústria automobilística norte-americana, até mesmo pela necessidade da criação de empregos no Brasil, se sobrepôs a qualquer outra questão, e isso nos preocupa, porque ainda hoje nos Estados Unidos, em especial alguns estados, eu destacaria aqui o estado do Texas, por exemplo, nós convivemos com uma situação extremamente atípica e para não dizer mais do que interessante, onde o americano cria uma rodovia com uma via exclusiva para o transporte de alta ocupação, o que ele chama de HOV, e o que se verifica é que o americano no Texas entende como veículo de alta ocupação aquele que tem 2 ocupantes, o motorista e mais um passageiro. Quer dizer, para o americano, a alta ocupação são 2 passageiros, o que vai de encontro à política do transporte público. Naquele estado do Texas, sequer se dispõe de um metrô ou de um ônibus eficiente. Parece muito com Brasília. E nós aqui herdamos essa cultura. Brasília muito se parece com Texas. Grandes áreas, plana, em que tudo poderia ser feito para o transporte alternativo, transporte público ou mesmo bicicletas. Mas a prioridade, desde a sua fundação, que me perdoe aí, Lúcio Costa, mas ela foi planejada para o carro, então somente o carro, e nós vivemos numa cidade sobre rodas. Mas é preciso rever, planejar, se conscientizar de que algo precisa ser feito e talvez ainda esteja em tempo, né? Eu, na minha passagem pelo Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, nos anos 2000 e 2001, muito me preocupei em conviver com a situação atual e planejar um futuro melhor, onde o transporte coletivo sobressai sobre o individual. Naquele ano 2000, a ideia era conscientizar, através da educação, o motorista brasileiro. Não é possível conviver mais com tragédias diárias, como bem lembrou aqui o ex-deputado Cícero Miranda. Se tolera a morte no trânsito, mas não se tolera que um avião caia, é uma tragédia, é um desastre de grandes proporções, quando nós temos isso cotidianamente em nossas vias. Quer dizer, nós nos acostumamos à tragédia. Isso é que é mais trágico. Né? Morrer no trânsito é normal, é uma coisa cotidiana, quando não deveria ser assim. É preciso que nós investamos o máximo possível em educação de trânsito. Eu me lembro que em 2001, deputado Wilson Lima, eu assinei com a Unesco um convênio denominado Rumo à Escola. O que se pretendeu fazer ali? Treinar professores para levar a educação de trânsito para os alunos da rede fundamental, da rede fundamental e do ensino médio, de maneira que nós tivéssemos, pelo menos no futuro, motoristas melhores, mais conscientes, mais responsáveis. O projeto não seguiu em frente porque, infelizmente, deputado Wilson Lima, o trânsito ainda é um assunto que sofre interferências políticas quando não deveria sofrer. Assunto eminentemente técnico, deveria ser tratado de forma técnica, mas o próprio governo federal se encarregou de sepultar aquele que eu reputei, talvez, não porque eu tenha assinado, mas sim porque a Unesco participava, que eu reputei o melhor projeto de educação de trânsito jamais visto no Brasil. Treinava-se professores, instrutores, e é claro que a longo prazo nós teríamos futuros motoristas muito melhores. Mas aqui, deputado Wilson Lima, em Brasília, na oportunidade que o governador Arruda me deu de comandar o órgão executivo de trânsito, tive a cautela de, logo no primeiro mês de janeiro, preparar um projeto semelhante de educação de trânsito. Entendo que a repressão é importante, a educação é muito mais. E nós celebramos convênio em abril, agora, com a Secretaria de Educação e com o SINEP, o Sindicato das Escolas Particulares, de forma a levar educação de trânsito às escolas. Mas não
deputado Cícero Miranda, como uma matéria exclusiva. Me lembro bem aqui, muitos aqui da minha geração, que nós tínhamos no colégio, muitas vezes, aquelas matérias chatas mesmo, né? Educação Moral e Cívica, OSPB, latim, religião, matérias que o aluno não queria realmente cumprir a carga horária e sequer estudar. Nós, até com a orientação da professora Jussiara Rodrigues, hoje coordenadora de educação do Denatran, professora com livros publicados, da maior credibilidade, seguindo a orientação da própria professora, nós adotamos e adaptamos esse projeto educacional para que ele seja inserido no currículo escolar de forma transversal, de maneira que os alunos, em matérias tradicionais, como português, o aluno lá se depare com uma redação de um assunto relacionado a trânsito, em física, de um acidente de trânsito, e assim por diante. Ou seja, ele irá se acostumar com o assunto trânsito durante a sua formação. Mais do que isso, na rede de ensino médio, nós já estamos levando a matéria de educação de trânsito de forma complementar. Ou seja, o aluno, hoje nós entregamos, tivemos a felicidade, inclusive, bom que se ressalte aqui, no primeiro dia da Semana Nacional de Trânsito, nós pudemos lá no nosso prédio da diretoria, hoje um prédio exclusivo, Diretoria de Educação de Trânsito, da 906 Sul, nós pudemos entregar os primeiros 60 certificados de alunos que vão tirar a sua habilitação, que passaram por esse curso de educação de trânsito. Portanto, estarão dispensados, inclusive, da parte teórica nas autoescolas. Para nós foi uma surpresa extremamente agradável o Denatran escolher o jovem, paz e amor, nessa Semana Nacional de Trânsito, que trata da questão educacional do jovem. Digo que foi extremamente satisfatório, porque nós já vínhamos executando esse trabalho, como eu disse, desde o início do ano. Então, ele veio ao encontro da nossa expectativa e nós pudemos, no início da Semana de Trânsito, já entregar esses certificados. Isso nos deixou até emocionados, porque vários alunos ali puderam prestar depoimento, dizendo da importância do curso e da consciência que eles adquiriram quando terminaram o curso. Foram elogios espontâneos que nos sensibilizaram bastante, porque partiram de jovens que ainda não têm a sua carteira de habilitação. Com certeza, esse jovem será um futuro motorista. Muitos criticam que o investimento na educação é a longo prazo. É verdade, é a longo prazo. Mas se nós formos abrir mão desse processo, ainda que ele seja a longo prazo, que futuros motoristas nós podemos ter? É preciso que a gente traga ao debate a questão o quanto antes, sob pena de ser tarde demais e nós não conseguirmos mais influenciar a consciência desse jovem. Mas eu costumo dizer que o órgão executivo de trânsito, por si só, ele não consegue atingir toda a camada da população. Mais uma vez, o ex-deputado Cícero Miranda levantou essa questão. É preciso conscientizar os pais. Não é possível que nós possamos, em Brasília, conviver com uma realidade duríssima de jovens embriagados no trânsito diariamente. Nós estamos fazendo a nossa parte, deputado Cícero Miranda. O bafômetro é um instrumento legal, estamos usando na saída de casas noturnas, saídas de bares, em especial nos finais de semana, com equipe extremamente qualificada de agentes de trânsito que o Detran tem, mas não é suficiente. Os pais estão sendo extremamente permissivos e esses jovens são pura estatística. Jovem acima de 19 anos até 28, dirigindo à noite, no final de semana, e se estiver em cima da motocicleta, estatística. Infelizmente, são esses que estão morrendo. E em cada acidente com morte, pasmem, senhores e senhoras, 61% estão alcoolizados. Nós estamos vivendo uma epidemia. Onde estão os pais que não participam? Me parece que aqueles pais da década de 80, cujos filhos hoje estão com 20, 25 anos, foram permissivos demais, sob o ponto de vista de não controlarem os seus filhos. Eu acredito que a participação dos pais pode muito atenuar essa questão. É claro que as autoescolas também não estão fazendo o seu papel. Meu caro deputado Wilson Lima, nós temos autoescolas capazes no Distrito Federal, porém ainda não estão convivendo com a realidade de 10 anos de Código de Trânsito brasileiro.
Quando o Código modernizou o trânsito, quando o Código indicou os caminhos que o trânsito poderia seguir, ele estava querendo dizer às autoescolas: mudem a mentalidade, mudem o critério. Hoje, o motorista precisa ser melhor qualificado. Mas não, mudou só de nome. A autoescola virou CFC, mas continua com a mentalidade de autoescola. Nós também não vamos passar batidos nessa questão. Estamos revendo toda essa infraestrutura da autoescola, a sua metodologia de ensino e, em especial, estamos fiscalizando. É preciso que a autoescola ensine direitos e deveres. Ela ensine que existe a parte frágil do trânsito, aqui representada pelo Flávio, que é o ciclista e o pedestre. Os jovens motoristas, superpoderosos, como bem frisou mais uma vez aqui o Cícero Miranda, ao entrarem nos seus veículos, estão protegidos de uma carcaça, um poder, a autoafirmação, a imaturidade, é uma bomba de efeito retardado. Né? Mais cedo ou mais tarde ela vai explodir e esse jovem não tem a formação adequada, porque não teve em casa e tampouco na autoescola. Nós estamos atuando nessa questão de forma incisiva, de forma a gente mudar essa mentalidade. E também, além disso, é importante frisar, mais uma vez aqui, bem ressaltado pelo ex-deputado Cícero Miranda, e ele participou de um curso do Detran agora, e nos fez a narrativa que muito me deixou satisfeito, do quão importante foi o seu aprendizado. Senhoras e senhores, é preciso transmitir isso à sociedade. Não é nenhum demérito frequentar abre aspas, escolinha do Detran, na verdade, formação do condutor ou reciclagem do condutor. É um privilégio. Eu, recentemente, tive que levar aos bancos da escola do Detran o tricampeão mundial de Fórmula 1, o Nelson Piquet. É claro que foi lá me pedir 1000 favores, mas ele, mais do que ninguém, teria que dar o exemplo à sociedade e cumprir ali o curso de reciclagem, uma vez que os rigores do Código de Trânsito estão em vigor. É preciso entender que quem ultrapassar os 20 pontos hoje é submetido, será submetido a um curso de reciclagem, mas esse curso é extremamente importante. O próprio Nelson Piquet fez questão de ressaltar que aprendeu alguma coisa ali no Detran, que foi agradável, né? Nas palavras dele, não foi chato. É isso que nós estamos tentando transmitir à sociedade. Detran está com professores, instrutores extremamente qualificados. O curso agrega valores e não é nenhum demérito se submeter a ele. Pelo contrário, o cidadão vai entender o seu papel no trânsito de maneira a respeitar essa parte mais frágil. Antes de terminar, eu queria, uma vez mais, fiz várias citações ao ex-deputado Cícero Miranda, mas eu queria, mais uma vez aqui, frisar o quão importante foi a sua participação naquele período pré-código. Estava eu lá, deputado Cícero Miranda, no Senado Federal, na condição de consultor legislativo, já com o anteprojeto do Código em mãos, uma vez que ali os consultores, ao qual eu faço parte do corpo orgulhosamente do Senado, estávamos sistematizando o Código, e nós estávamos exatamente nessa questão da obrigatoriedade do cinto de segurança e outros instrumentos de segurança. Quanto para a nossa felicidade, acompanhei o seu projeto aqui no Distrito Federal, que, em que pese ele bem aqui mencionou, ser inconstitucional, porque a matéria de trânsito é privativa da União Federal, mas o governador aqui, num ato de boa vontade, seguindo a sua linha, transformou em obrigatório o uso de segurança em Brasília, e foi um salto de qualidade, foi uma demonstração que Brasília está à frente do seu tempo, e que a faixa de pedestres, em seguida, transformou a cidade numa das mais urbanas e civilizadas do Brasil na questão do respeito ao trânsito. É preciso fazer mais, muito mais. Não é? A fiscalização é fundamental, a conscientização que o pedestre tem preferência, o ciclista tem preferência, precisa ser incutida cada vez mais na cabeça das pessoas. A cidade hoje testemunha a maior campanha de educação de trânsito da história do Detran. Todos os recursos que arrecadamos de multas de trânsito foram convertidos em campanhas educativas de trânsito, e nós temos diuturnamente, 365 dias por ano, investido em educação de trânsito, tanto na base quanto na grande mídia, em todas as ações lúdicas de teatro, ações nas faixas de pedestres,
Portanto, nós não esmorecemos e cumprimos o que o governador Arruda nos determinou, inverter a repressão por educação de trânsito, porque essa, a longo prazo, é que vai trazer os melhores efeitos para a nossa cidade. Mais uma vez, deputado Wilson Lima, parabéns pela iniciativa, e esse debate é extremamente salutar à cidade, e eu me congratulo com Vossa Excelência por essa importante iniciativa. Muito obrigado pela oportunidade da participação. Peço o cerimonial para registrar as presenças das pessoas que estão aqui nesse plenário. De ordem do senhor presidente, e dentre as muitas personalidades que nos honram com suas presenças nesta tarde, queremos aqui fazer o registro das seguintes: segundo-tenente policial militar Gilson Barbosa, primeiro-tenente policial militar Wilson Silva, representando o senador e professor Cristóvão Buarque, a senhora Nilma Pereira. Marco Antônio Amorim, assessor da Subsecretaria de Assuntos Parlamentares do Governo do Distrito Federal. Walter Pereira de Mello, jornalista do jornal O Descoberto. Rogério Martins dos Santos, gerente de obras da Administração Regional do Gama. Roselma da Silva Cavalcante, diretora administrativa do Instituto Culturale Profissionalizante da Pessoa Portadora de Deficiência, ICP. Edilamar Carvalho, gestora de contratos da do ICP. Márcia dos Santos, estudante do ICP. José Henrique Santos Chaves, estudante. Luciano Rodrigues Pereira, estudante do ICP. E João Batista de Paulo, assistente do Unireal. Retornamos a palavra ao presidente desta sessão, deputado Wilson Lima. Com a palavra agora, o senhor secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, meu companheiro de trabalho aqui na Câmara Legislativa, deu uma ótima assessoria a nós, aqui nos ajudou muito, foi administrador do Banco Bandeirante com muita competência em cada dia, e hoje ocupa a secretária adjunto de Segurança do Distrito Federal. Senhor deputado Wilson Lima, em nome de quem parabenizo e saúdo toda a mesa. Senhores, a questão do trânsito hoje é extremamente preocupante na seguinte maneira: a juventude, o álcool, a velocidade, os abusos, as disputas têm trazido desconforto aos lares de Brasília, com pessoas mutiladas, mortas, com sequelas permanentes. E a finalidade do automóvel, na verdade, é dar uma celeridade à vida, emprestando maior conforto às famílias. E hoje, na verdade, um pai que tem um filho de 18 anos que está na rua à noite, ele não dorme. O desrespeito às conquistas que Brasília já teve ao longo dos anos, como a faixa, se não houver uma fiscalização rígida, ela retorna à bárbare, sem respeito à comunidade. O trânsito tem facetas interessantes. Dizem que ao olhar um veículo, você conhece a personalidade do seu dono. Os adereços, os enfeites, as películas. Hoje tem carro que passa por você, você não consegue visualizar nada dentro. Não sabe o que está acontecendo ali. Os excessos. Então, nós tivemos o carro que Henry Ford, ao concebê-lo, não imaginaria quais transtornos traria uma sociedade moderna. Todo homem precisa de controle, o motorista muito mais. Uma pessoa dirigindo sem compromisso e sem responsabilidade, ela pode trazer infortúnio, pode trazer infelicidade aos lares, quando, na verdade, buscaríamos uma campanha educativa onde soubéssemos dar
ao veículo e aos condutores a sua real utilidade. Deputado, eu parabenizo o senhor novamente pela ideia da sessão solene, a importância do trânsito para a vida moderna hoje. E, Délio, a sua luta é muito árdua. A cada dia a gente vê crescer os índices, a juventude tomando conta das ruas. Você, às vezes, andando à noite, trabalhando na Secretaria de Segurança, você passa nos postos de gasolina, onde as pessoas estão abastecendo os seus veículos, bebendo, já saem dali fazendo pequenos rachas, inclusive próximo às bombas de combustíveis. Realmente é grave a situação. Se olharmos os números que o trânsito deixou de mortes, em 10 anos, talvez isso em uma guerra não tenha ocorrido. Então, cabe uma grande reflexão. Talvez, se a mitologia grega hoje fosse desenhar o homem, não seria um centauro, seria metade homem, metade veículo. Tal importância que a nossa sociedade empresta ao veículo. Ele é símbolo de poder, ostentação e, após os 18 anos, de liberdade. Quando, para os pais, na verdade, fala isso. Por que eu estou falando dos pais? Porque eu tenho uma filha que fez 18 anos e ela pede um carro e eu fico, às vezes, preocupado por ser muito jovem de habilitação, pela violência da cidade, pelo que representa uma pessoa à noite em Brasília andando. Então, é preocupante, como pai, como cidadão, os graves problemas que enfrenta o trânsito ainda. Finalizo, novamente parabenizando o senhor e desejando ao Délio e os demais segmentos da segurança muita sorte nessa árdua tarefa. Muito obrigado. Senhor secretário adjunto da Secretaria de Segurança, doutor Pedro Cardoso, senhor diretor-geral do Departamento de Trânsito, doutor Délio Cardoso, senhor comandante de trânsito, comandante do Batalhão de Trânsito do DF, tenente-coronel João Roberto Bispo, senhor jornalista, deputado, meu amigo Cícero Miranda, senhor vice-presidente da ONG Roda da Paz, doutor Flávio Craig, senhor administrador da Cidade do Gama, Antônio Donizete, senhora presidente do SINCAB, doutor Relane Furtado, demais companheiros, amigos aqui presentes, da assessoria, da administração regional do Gama, e população, pessoal do ICP que esteve aqui presente, estão aqui presentes, muito obrigado pela presença. As pessoas que estão vendo-nos através da TV digital, é um canal a cabo, canal 9, e que esse programa será repetido mais vezes. Com certeza, essa sessão, ela terá o seu efeito, não só agora, doutor Délio Cardoso, mas as pessoas vão servir de reflexão para muita gente à noite, porque eu costumo, às vezes, chegar em casa, vem quando dá uma ligadinha na televisão, está lá passando a sessão que ocorreu durante o dia. E é a hora que, às vezes, as pessoas têm para ver, principalmente a pessoa de classe média, média alta. E esses é o que tem mais carros rodando, filhos, etc. e tal. Então, com certeza, isso vai... há uma caixa de ressonância, como eu já disse, e vai surtir efeito. E eu lembro que eu fiz um curso para poder tirar porte de arma, e o instrutor lá na academia de polícia perguntou para a gente: para que serve isso aqui? Mostrou um revólver para a gente. Muitas pessoas disseram: isso serve para defesa. Outros falavam: não, isso é para não passar aperto e tal. Mas ninguém falava a verdade. E o instrutor falou assim, ele usou uma palavra chula, mas falou: isso aqui foi feito para matar. Ele disse isso. E realmente, quem usa uma arma é para matar. E, infelizmente, nós usamos o carro que não é para isso. E acabamos fazendo dele uma arma, infelizmente.
quando não só matamos os outros, às vezes atinge as pessoas de dentro do próprio carro. Meu pai dizia, na sua ignorância, ele falava assim, o carro, meus filhos, cuidado, que é onde desintegra a família. Ele falava isso. Se não tiver cuidado, a alegria transforma em tristeza, vai diminuir gente da família. Nós sabemos que o governador Arruda elegeu uma bandeira uma campanha muito simpática, quando falou que ia tirar os pardais das ruas de Brasília. Eu tenho certeza que ele não falou na sua totalidade, mas ele ia banir bastante deles, ia fazer uma campanha muito mais educativa. Na verdade, está crescendo o número de barreiras eletrônicas. Mas, infelizmente, doutor Délio Cardoso, eu sou obrigado a dizer também que cresceu o número de pardais ainda em Brasília. E eu espero que, claro que até que venham as barreiras eletrônicas, e aos poucos elas sejam substituídas. Mas eu vi um noticiário aí de uma reportagem, um levantamento disso, que nós já chegamos, parece que é o número de 240, mais ou menos, o número de pardais. Me perdoe se eu estiver equivocado, mas o relato é de que aumentamos os pardais. Mas, de qualquer forma, nós sabemos que todos são para educar o trânsito, mas as barreiras eu acho que educam mais do que os pardais, que eles é um instrumento antipático à sociedade. A gente vê onde tem os pardais, aquelas frenagens, quer dizer, pode acontecer ali um acidente em decorrência daquilo. E a barreira não, você passa pela barreira, você não vê uma frenagem, não vê, porque de longe ele está já sentindo que ele deve diminuir a velocidade. E dali ele sai, com a pessoa consciente, que ele fica no subconsciente. Eu mesmo passo pela barreira e fico muito tempo andando naquela velocidade, às vezes. Até a hora que dá uma buzinadinha, eu falo, opa, tem que andar mais, às vezes já passou a barreira. Mas Cícero Miranda comentou aqui, e Vossa Excelência também, diretor, comentou a respeito do ensino de trânsito nas escolas. Eu lembro disso como se fosse hoje. Meus filhos, pequenininhos, iam para a escola, mas o pouco que eles sabiam de ver a campanha na televisão, eles puxavam a orelha da gente. Papai, está errado o que o senhor fez, ou alguma coisa mais ou menos assim. Então, eu acho que tem que ser uma matéria. Claro que não se consegue impor do dia para a noite, colocar do dia para a noite. Mas, como Vossa Excelência disse, a matéria de trânsito de ser implementada. E eu fiz um ofício ao secretário de Trânsito, aliás, ao secretário de Educação, que cumprisse a lei, que já existe lei aprovada no Distrito Federal do padre Jonas, já morreu, mas deixou sua marca também, que as escolas do Distrito Federal adotariam a matéria de trânsito. E Vossa Excelência, com a professora que Vossa Excelência fez referência aqui, com certeza, com sabedoria, irá dosar essa matéria à medida e fazendo que seja simpático à população. Então, é interessante que a Secretaria cumpra o que a lei diz. Preciso, aqui nessa sessão, parabenizar o DF-Trans, o Batalhão de Trânsito do Distrito Federal, a pessoa do nosso tenente-coronel João Roberto Bispo, o DETRAN, Departamento de Trânsito também, sua pessoa, doutor Délio, porque nós tínhamos aqui não só as vans, mas nós tínhamos um monte de carro que fazia transporte clandestino, e eles provocavam muito acidente. E era uma desorganização, uma desordem, um xingamento só. Deixava todo mundo estressado. E, graças a Deus, que nós estamos quase se vendo livre dessas pessoas. Quer dizer, falta pouca coisa para poder não ter mais transporte de passageiro ilegal dentro do Distrito Federal. Falta muito pouco. E nós queremos dizer isso porque eu sou andarino e observador.
E de todos os tempos que eu tenho andado, eu ainda tenho aqui um pedido para fazer para a comunidade, para as pessoas que estão nos vendo pela televisão também, toda a comunidade de Brasília, que é preciso que a gente tenha senso de que, se a gente vê uma pessoa vitimada de um acidente de trânsito, que não teme, que não hesite em parar, em socorrer aquela vítima, mesmo que o autor que fez aquilo lá correu, mas faz a sua parte, que às vezes, por poucos minutos, às vezes que você consegue deslocar a pessoa até o hospital, você consegue salvar a vida dele. Aconteceu comigo, Délio, eu estava almoçando no Gama, quando um Fusca capotou perto de onde a gente estava. Estava almoçando na casa da minha mãe, num dia domingo, nós comemorando, pelo menos, o juntamento da família, etc. E tal. E eu vi, Tenente Coronel, quando aconteceu o acidente, eu saí correndo, larguei o prato, peguei uma Kombi, a Kombi, acredito que naquele momento ela estava servindo para me carregar caixa, etc. Mas peguei, é o único carro que eu tinha na mão, eu peguei, passei a mão na Kombi, saí correndo. Entrei pela contramão, acendi o farol e já fui ao encontro das pessoas que tinham sendo derramado no Fusca. Até então, não tinham cinto de segurança. E tinha uma senhora, inclusive, grávida, que tinha um rasgo na roupa e atingiu a barriga dele. Acho que não atingiu o bebê com pancada forte, mas pelo menos teve um risco, um rasgo significativo que pareceu sangue. E como é que fala? Por incrível que pareça, tinha uma pessoa lá que, graduado, vestido de branco, que prestava serviço à PM, ou ao bombeiro, não me lembro a instituição que ele prestava, sei que era um paramédico. E ele estava socorrendo as pessoas. E falou, aí tinha um deitado lá, esticado, e falou assim, esse eu não vou levar não, os outros eu levo, esse eu não levo não, esse vai sujar meu carro. E o carro dele era de luxo, bonitinho o carro, todo chanil, quando a pessoa estava na moda de usar aquele chanil, né, dentro do carro. Ele falou, esse eu não vou levar não, que esse vai sujar meu carro. E eu corri, falei, joga ele aqui dentro da Kombi, põe ele aqui dentro da Kombi, joga assim, mandei te falar, põe ele aqui dentro da Kombi. E eles colocaram ele dentro da minha Kombi, e eu saí correndo para o hospital, era próximo ao Hospital do Gama, fui pela contramão com o farol ligado, não tinha muito trânsito, era um dia de domingo, era uma maneira mais próxima de eu chegar ao pronto-socorro do Gama, do Hospital do Gama. E fui chegando com essa pessoa e pedi maca, e pedi urgência, e botei todo mundo. E já veio polícia querendo me prender, aquele diabo a quatro. Eu sei que eu socorri a pessoa, deixei ele lá no pronto-socorro e os médicos tentando medicar. Fiquei sabendo que ele morreu 3 dias depois, ele morreu. Infelizmente, não conseguimos salvá-lo. Mas não estava morto. E a pessoa não quis levar para não sujar o carro dele e disse que estava morto. Quer dizer, as pessoas que estavam assistindo lá falavam que ele estava morto. Ele não estava morto. Fui chamado várias vezes na especializada aqui, viu? Na especializada aqui, várias vezes, para testemunhar. E uma das vezes que eu chamei, das 10 vezes que fui chamado, eu falei, olha, da próxima vez vocês mandam para mim uma algema e uma rádio patrulha para dizer eu preso, porque eu não venho cá mais falar sobre esse assunto aqui. Aqui não. E nessa vez iniciaram o processo, graças a Deus. Porque eu não era quem tinha atropelado, eu tinha socorrido. Me chamaram 10 vezes nesse trem aqui. Mas é assim mesmo, isso é coisa que acontece. Mas, de qualquer forma, eu queria fazer um apelo a toda a comunidade que socorresse as pessoas, embora sabendo que talvez vai tomar seu tempo, vai ser aborrecido, às vezes, chamado alguma vez na delegacia para prestar depoimento, mas faça isso, porque uma vida vale muito. Tanto é que o Papa lançou, olha, Roma, principalmente o Vaticano, a velocidade lá é pequenininha, são poucos carros que tem lá, pessoas lá, a cidade é pequena, eles não têm necessidade, lá não tem batida de trânsito, mas o Papa, na sua andança pelo mundo afora, ele viu a necessidade, e ele editou os 10 mandamentos, do trânsito. E é para ser seguido. Ele não fez nada de errado, não, pelo contrário. Ele está ajudando a comunidade mundial a preservar a vida. E a vida vale muito, gente. E aqui tem, no folder que nós fizemos da campanha do trânsito, nós colocamos.
E eu vi que a revista Veja, ou Isto É, divulgou. O do Correio Brasileiro também divulgou. Mas o pessoal não deu muita atenção, não. E acaba, às vezes, incorrendo em atos que devia ser preservados ou não deviam ser cometidos. Então, está aí o Papa preocupado com a vida lá do Vaticano, propôs, então, os 10 mandamentos da lei de trânsito, que eu acho de grande importância e grande valia, que nós devemos divulgar isso também para as pessoas, como os mandamentos da lei de Deus. Eu tive na sala do Dr. Délio há poucos dias e vi lá uma televisão instalada, com divisão de 4 partes da televisão, e olhando lá, eu falei, isso aqui é ao vivo? Ele falou, é ao vivo. Então, eu pude assistir lá na sala dele, alguns cruzamentos, aonde que estava fluindo o trânsito, aonde parava o trânsito, etc. Tal. Quer dizer, uma amostra de como vai ser Brasília dentro em breve, como é que vamos monitorar o sistema de trânsito em Brasília. Muito bom, muito bem, muito feliz iniciativa, doutor Délio. Parabéns, de coração, em nome de todos os deputados aqui dessa casa. Enfim, claro que queria dizer muito mais, mas nós sabemos do convite de todos, e aqui nós não viemos aqui para encher linguiça, não. Nós temos que cumprir o objetivo, comemorar essa data, esse marco histórico dos 10 anos do Código Nacional de Trânsito. E Vossa Excelência, pelo seu trabalho, pelo seu feito, ele não queria, ele é muito modesto, eu falei, me dá seu currículo que eu vou protocolar aqui na casa um pedido para que seja concedido o título de cidadão lá de Brasília, ao cidadão, então, doutor Délio Cardoso. Com certeza tem muitas pessoas que merecem, mas o próximo vai ser ele da minha cota, se Deus quiser. Por quê? Vossa Excelência teve umas felizes iniciativas. Quando, então, que fazia sua assessoria parlamentar no Senado e ajudou a transcrever e escolher as regras que hoje estão vigentes no país, que é o Código Nacional de Trânsito. Então, eu vejo hoje muitas, e recorto, faço questão de recortar. A jornalista minha está aqui presente, eu recorto e trago lá para o gabinete, e às vezes faço comentário aqui. Há poucos dias nós tivemos que no Lago Sul, parece no Lago Sul, uma pessoa morreu, foi Lago Sul, vítima de... como é que se diz? Pega, né? Vítima desses peguinhos que fazem por aí afora. O carro estava 140, 150 km por hora. Absurdo, uma aberração, uma falta de respeito. Então, eu recorto tudo que diz a trânsito, eu tenho recortado. Tem um grande tempo para cá, está tudo recortado lá, para mim ver aonde que está. Eu, às vezes, ligo de onde eu estou. O presidente do DR, de vez em quando ele recebe ligação minha lá dizendo, tal lugar aqui está faltando sinalização, tal lugar o asfalto está assim. Outro dia eu liguei, ainda não no outro governo, eu liguei para o Brasil Américo, falei, doutor Brasil, o viaduto do Gama, a gente fala viaduto do Gama, do Catetinho, ao subir, ele está dando uma pancada muito grande. E ao descer, também, quer dizer, não estava em sintonia com a pista. Aí ele mandou uma pessoa lá, mandou um engenheiro, ou sei lá quem foi fiscalizar, e depois de 1 semana, 2 semanas depois, eu cobrei dele, falei, o senhor não tomou providência? Falei, olha, vai acontecer dias de pegar um carro, bater no viaduto, cair lá embaixo, e várias vítimas, quem sabe, vai acontecer várias vítimas fatais. E eu vou responsabilizá-lo. Ele falou, não, eu vou lá pessoalmente. Foi lá, podem vocês verem lá que ele fez o encabeçamento novamente do viaduto e o término também. Então, eu fiscalizo. Um buraco que tem, eu denuncio. Outro dia, aqui na Asa Norte, aqui, tinha um buraco enorme aqui em frente ao Santa Helena. Aqui. Liguei para a Nova Cap, falei com o Eustáquio naquele tempo, falei com ele, doutor Eustáquio, infelizmente, isso aqui vai causar um acidente, isso aqui vai morrer gente. Então, a gente tem que denunciar. Eu sei que logo, prontamente, outro dia, mandou gente aqui
naquele retorno que tem ali, passando a ponte ali que vai para o Sobradinho, o retorno estava todo cheio de... E a gente, quando sai do eixão ali, que vai para fazer o retorno para vir aqui para a Câmara, ou então pegar a W3, já entra na velocidade, e os carros também passam na velocidade ali. E tudo cheio de muito... Quer dizer, a gente, sério candidato a passar para a pista do outro lado, o carro bater de frente com o carro que está fazendo retorno contrário. Então, é isso que eu queria dizer, é denunciar tudo que se opõe, isso é ser profeta. Anunciar tudo que é bom e denunciar tudo que se opõe à vida. E a vida do trânsito também é para ser preservada. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigadão. Dando prosseguimento à nossa sessão solene, eu agradeço às autoridades que tiveram a deferência e o zelo de deslocar até aqui. Agradeço a todos que estiveram registrados a presença, agradeço a turma, meus colaboradores da administração do Gama, meus colaboradores de gabinete, que me ajudaram a realizar essa sessão aqui. Pessoal do Departamento de Trânsito que esteve aqui acompanhando o Délio Cardoso e saíram, ainda não pude agradecê-los. Dizer que todos vocês nos honraram muito com a presença de vocês aqui na Câmara Legislativa, que é a casa do povo, é a casa que confecciona leis, que estuda projetos, que dá sequência a toda a intenção do governo para poder melhorar essa cidade. É aqui que é forjado os projetos, as leis são forjadas aqui, né? E quero agradecer a presença de todos, de coração, e declarar encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Escola de qualidade é trabalho em equipe. O governo federal faz sua parte, enviando dinheiro direto para a escola. Aí, o pessoal que tá ligado, diretor, professor, aluno, família, discute com a comunidade a melhor maneira de aplicar esse dinheiro. Deixando a escola bonita e arrumada, capacitando os professores, Melhorando a aprendizagem. Fazendo oficinas de arte, desenvolvendo atividades nos fins de semana. E para as escolas melhorarem seu IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, Recebem mais recursos para melhorias. Diretor, vem. Atenção para a foto! Educação, um compromisso de todos. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Olá, começa agora mais um Espaço Público, o programa que vai tirar as dúvidas do cidadão sobre temas que influenciam no dia a dia da comunidade. Hoje vamos falar sobre a erradicação do trabalho infantil no Distrito Federal. Quem conversa conosco é a deputada distrital Eurides Brito e a coordenadora do Fórum DF de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil,